Olá pessoal, aqui é o professor Alex Bruno do canal Professor de Matemática, trazendo para vocês mais duas questões da prova FCC SEC Bahia 2018. As questões é 45 e 46. Depois da intro. Voltamos aqui. A questão 45 nos diz assim, uma questão muito boa. Observe a sequência de imagens indicada abaixo. Então ele dá essas imagens aqui, tá aqui as imagens, certo? E aqui ele vem perguntando, olha, aqui ele vem perguntando na primeira questão, ó. A sequência de imagem está sendo usada para ilustrar o fato de que... Aí ele começa aqui. Bem, temos que analisar o que está acontecendo com essas figuras. Bem, para daí a gente voltar a analisar direito as opções de resposta, se é A, B, C, D ou E, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro a gente está vendo aqui que ele tem essa seta indicando essas duas figuras, tá aqui as duas figuras, e nessas figuras a gente percebe logo aqui que ele retirou ele retirou uma pirâmide desse prisma. Olha aqui, então temos aqui um prisma, que é um prisma triangular, de base A, B e C, né? Base se repete nos base superior V, B', C', certo? Então ele aqui, ó, pegou isso aqui, deixa eu separar ela aqui direitinho aqui pra gente tentar entender ela aqui, ó. Essa pirâmide que eu risquei aqui, tá ela aqui, ó, ela tá aqui. Eu vou chamar ela de pirâmide 1. Vou chamar ela de pirâmide 1. E aí o que sobrou dessa pirâmide 1, quando ele tira essa pirâmide, o que sobrou do prisma foi essa figura aqui, ó. Foi o que sobrou do prisma. Que figura é esta? Essa figura, ela não é uma figura espacial conhecida. Ela está aqui mais para um cunha triangular, um cunha, certo? Então, perceba que agora a seta vem indicando de novo aqui a seta, ó. A seta indicando aqui. E a gente percebe que ele repete a figura 1 aqui. Então, vou pôr aqui a figura 1 aqui. E dessa outra figura aqui, que é um tipo ali de cunha, ele tira esta figura e mais esta figura. Veja que essa figura 1 aqui, ó, ela é repetida aqui. Ela está repetida, então não perca isso de vista. Essa figura está repetida. E essas duas figuras aqui, ó, elas formam essa figura daqui. Então, vamos começar a identificar agora quem é quem, certo? Então, presta atenção numa coisa, ó. Esse prisma aqui, ele tem VA, que eu vou chamar de H, que é a altura do prisma. Também eu vou chamar essas medidas aqui, B' e B, C' e C de H também, que são a altura do prisma. Repare aqui, olha, que ele está usando essa base aqui, ó. Ele está usando essa base que formou esta pirâmide, que tem aqui, olha, tem aqui VA como altura, porque se VA é a altura do prisma aqui, certo? E o prisma, as bases, elas são paralelas entre si, logo VA também é a altura da pirâmide, certo? Então, fechado aí essa primeira parte. E a gente percebe aqui também que ele pegou essa figura daqui, ó, essa figura daqui, que a gente vai chamar de figura 3, vou até pôr aqui, ó. Essa figura 3, ele usou como base V, B', C', tá aqui, ó. V, B', C', ele usou como base, certo? Que é justamente esse prisma aqui, ó. Esse prisma aqui. Deixa eu riscar ele aqui pra gente entender melhor. É aqui, olha, aqui, C' e VC. Ele considerou C como vértice dessa pirâmide, porque ela tá virada, né? Olha aqui, ó, ela tá virada. Então, vocês conseguem ver essa pirâmide aí? Conseguem ver essa pirâmide, né? Ela tá aqui, ó. É uma pirâmide, certo? É uma pirâmide. Beleza?
certo? O que resta, essa figura, deixa eu tirar esse pontilhado para a gente entender aqui, ó, tirei esse pontilhado. O que me resta agora é esta figura aqui, que é o que sobra. Essa figura aqui eu vou chamar de figura 2, que ele é uma pirâmide também. Então já está estamos percebendo uma coisa, que ele pegou um prisma, né, subdividiu ela em 3 pirâmides. Agora é provar se essas pirâmides são iguais. Por que a gente quer provar isto? Para a gente dar a resposta aqui mais confiante sobre o que ele está pedindo nas opções. Precisamos ver se essas pirâmides, quais as características dessas pirâmides. Vamos ver aqui agora. Olha, então a gente sabe aqui que a pirâmide 1, ela foi repetida aqui e ela tem altura, veja que ela tem altura igual a VA. Vamos ver se essa pirâmide aqui, V, C, é igual a esta, certo? Como que podemos ver isto da seguinte forma? Percebe aqui que C' e C é altura, então eu vou logo pôr aqui, ó. Então, ó, C' e C é altura também, que é igual a essa aqui. Então eu posso até colocar aqui, ó, H é igual a VA, que é também igual a B', que é também igual a C', certinho aí, ficou beleza, né? Então, sabemos que essas duas pirâmides, elas são iguais, elas estão comungando bases são iguais, e estão comungando as alturas que também são iguais. Logo, o volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. E isso se cumpre nessas duas, sendo o mesmo valor numérico, certo? Agora só nos resta provar que essa pirâmide aqui, a pirâmide que tem, olha, V, B', C e B, essas pirâmides são iguais. O que vamos fazer para a gente provar isto? Olha, presta atenção que vai ser feito aqui agora. Vê se você consegue entender. Então, a gente já provou que 1 e 3 são iguais. Deixa eu pôr aqui, ó. Então, já temos aqui que a pirâmide 1 e 3, elas são iguais, né? E vamos ver o que está passando com a pirâmide 2. Presta atenção numa coisa aqui, ó. Se a gente considerar essa pirâmide 2, o vértice aqui em V, olha, vamos considerar que o vértice esteja em V. E a base dela, aqui, ó, a base dessa pirâmide, B', C e B. E agora também a gente vai considerar essa aqui, vamos esquecer um pouco o que fizemos aqui e vamos considerar que esta pirâmide aqui, essa pirâmide 3, tenha também vértices aqui em V. Vértices em V. E a base dela seja aqui, ó. Eu vou fazer 3 pontinhos aqui na base para que a gente fique bem sintonizado com ela, ó. Nas bases, ó. 3 pontinhos aqui. E que a base dela, ó, a base dela seja o triângulo B', C e C'. Presta atenção numa coisa aqui, olha. Presta atenção que essas duas áreas aqui, essas duas áreas que estamos dizendo aqui, que é base, olha, veja que ela está aqui nessa figura. Eu vou pintar elas aqui de cores diferentes aqui para a gente entender, ó. Eu vou pintar essa aqui de verde, ó. De verde, que é essa aqui, ó. Ó. De verde. E vou pintar essa outra aqui de rosa, que é essa que a gente está dizendo aqui, certo? Então, mudamos a posição, o vértice agora é em V, tá? E da 2 também é em V. E a gente percebe que esses dois triângulos, eles são iguais, olha, esses dois triângulos, eles são iguais. É como se ele estivesse fazendo isso aqui, ó. Estivesse dividindo este retângulo aqui, ó, em 2 triângulos iguais, que é esses dois aqui,
certo? Considerando agora que a altura dele, olha, veja que VB desce nesse plano aqui do retângulo. E a gente sabe, né, claramente que VB aqui, VB é a altura dessa nova pirâmide que a gente formou, a nova pirâmide 3. E se a gente considerar, VB' é a altura dessa pirâmide, que ela tem também, que é essa outra. Então a gente percebe que as bases são iguais, já provado aqui, as bases aqui, as bases são iguais, deixa eu só fazer certinho aqui, elas são iguais a essas bases. As bases são iguais. E digamos aqui, olha, que também aqui, e que a pirâmide 2 tem vértice e altura VB'. Percebe agora que essas duas pirâmides, elas são idênticas, né? Ela tem, as bases são iguais, B', B e C. Essa base aqui é igual à base B', C. Deixa eu botar aqui, B', C, C' e C são iguais, porque dividimos aqui o retângulo que forma aqui, em dois triângulos congruentes. E definimos o vértice como V. Se definimos vértice como V aqui, que é a nossa altura, e definimos aqui vértice como V, que é a nossa altura, que é o mesmo VB' está aqui, VB' também está aqui. Então, concluímos que a pirâmide 2 é igual à pirâmide 3. Essa questão é interessante, que ela pode vir como uma questão discursiva, certo? Vamos analisar agora. Então, já que a gente já fez nossa base, vamos agora identificar a resposta correta, porque agora aqui ficou simples. Vamos ver, a sequência de imagens está sendo usada para ilustrar o fato de que a soma de 5 pirâmides resulta em um prisma? De jeito nenhum. Essas figuras não estão indicando nada disso. Então a gente percebe que essa figura aqui, né, saiu daqui, sobrou esta figura, ele repetiu esta figura, e dessa figura aqui ele subdividiu ela em duas pirâmides que estão aqui, duas pirâmides. Então não tem nada a ver com a soma de 5 pirâmides, resulta em um prisma, não. Letra B, o volume de uma pirâmide é igual a 2/3 do volume de um prisma? Não, aqui a gente provou que o volume de uma pirâmide, eu vou até colocar aqui logo, o volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, o volume de uma pirâmide, a gente já tem a resposta aqui, que é 1/3 da área da base do prisma vezes a altura, certo? Mas deixa essa formulazinha aqui, Letra C. O volume de um prisma é igual ao de duas pirâmides acrescida a de um prisma? Não tem nada a ver. A figura não diz nada disso. A área total de um prisma é igual à área total das 3 pirâmides que o compõem? Não tem nada a ver com área aqui. Todas as figuras aqui são figuras espaciais e figuras volumétricas. E letra E, o volume de uma pirâmide é a terça parte do volume de um prisma? Claro que é. Essa questão, eu só queria testar teu conhecimento sobre o volume da pirâmide. Certo? A resposta correta, letra E. Certo? Então faremos a próxima questão, a questão 46. Para verificar se os alunos do 9º ano do ensino fundamental sabem explicar o teorema de Pitágoras e se sabem aproximar um número irracional por um número racional em um problema contextualizado, a professora de matemática propôs o seguinte problema. Luiz partiu de bicicleta do ponto A para a direção leste, percorrendo 8 km até chegar ao ponto B. Do ponto B ele partiu para a direção sul, percorrendo 4 km até chegar no ponto C. Considerando que A, B e C estão localizados sobre um terreno plano e sem elevações, calcule a distância aproximada entre o ponto A e o ponto C em linha reta.
A professora obteve 5 respostas diferentes que estão listadas abaixo. A única resposta correta é. Então ele dá aqui as opções A, B, C, D e E. E vamos aqui agora analisar o problema direitinho para a gente responder. Olha, então ele está dizendo que Luiz partiu do ponto A, deixa eu pôr o ponto A aqui, ó, aqui está o ponto A, para a direção leste. A direção leste é essa aqui, ó, essa é a direção leste, até o ponto B. Deixa eu botar aqui o ponto B. Isso ele percorreu em 8 quilômetros até chegar ao ponto B. Do ponto B ele partiu para a direção sul, percorrendo 4 quilômetros. A direção sul, cá para baixo, ó, até chegar no ponto C. Pô, aqui o ponto C, e ele percorreu 4 quilômetros aqui. 4 quilômetros, né? Considere que A, B e C são localizados sobre um terreno plano e sem elevações. Calcule a distância aproximada entre o ponto A e o ponto C em linha reta. Então ele está querendo aqui, ó, esse ponto aqui, essa medida AC aqui, ó, medida em linha reta aqui, ó, AC. Percebemos de cara que é um triângulo retângulo. Retângulo aqui em B, ó, retângulo aqui em B, tá? Se é triângulo retângulo, temos que usar o teorema de Pitágoras, que ele já até mencionou aqui no problema, ó, foi até mencionado aqui no problema o teorema de Pitágoras, certo? De antemão ele já mencionou ali. Então, vamos lá, né, usar o teorema de Pitágoras neste triângulo retângulo justamente em B, no ângulo B, certo? Então, AC ao quadrado é igual, vamos colocar direto, né? 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado, então AC ao quadrado vai ser igual 8 ao quadrado, 64, mais 4 ao quadrado, 16. AC ao quadrado vai ser 64 mais 16, 80. Então, AC está quadrado, a gente abre raiz de 80, certo? Raiz de 80 quilômetros. A raiz de 80 quilômetros. Pois bem, então aqui, ó, a professora obteve 5 respostas diferentes que estão listadas abaixo. A única resposta correta é, a gente percebe que letra A, entre 7,5 e 8,5 quilômetros, letra B, entre 6 e 5 quilômetros. Vamos fazer uma coisa primeiro, olha, presta atenção numa coisa aqui. Raiz de 64 é menor que raiz de 81, não é isso? Por que eu estou fazendo isso? Porque raiz de 64 é 8, que é menor do que a raiz de 81, que é 9. A nossa raiz, que é a raiz de 80, ela está nesse intervalo aqui, ó, está aqui. Pois bem, então eu já sei de uma coisa, que essas alternativas aqui, ó, B, ela não vai servir. Por quê? Porque a nossa resposta está entre 8 e 9. Por que 8 e 9? Porque a raiz de 64 é 8 e a raiz de 81 é 9. E eu estou com a raiz aqui de 80. Então, nunca pode estar aqui na letra A. Não pode ser menor que 6. E também não pode ser maior que 95, porque o máximo que a gente pode chegar numa raiz aqui é uma raiz de 9. Então, não pode ser maior que 95. Então, essas 3 opções estão fora. Vamos analisar agora só a letra A e D. Mas eu tenho como logo excluir a letra A. Como? Basta fazer isso aqui, ó. O produto de 8,5 vezes 8,5. Eu vou identificar que o produto de 8 vezes 5 vai ser uma raiz quadrada desse produto. E aí eu descubro se vai ser maior ou menor do que 80. Claro que vai ser menor, né? Vamos ver aqui, então. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 4, 5 vezes 8, 40. E 2, 42. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 8, 64. E 4, 68. Somando aqui eu vou ter 5, 2, 12, a 1, 6
e 1/7. Duas casas decimais, ficou aqui, ó. Então, a raiz, olhe, a raiz de 72,25, essa raiz é igual a 8,5. Então, aqui a gente já vai excluir essa aqui, porque não vai. Porque eu estou com a raiz de 80, a gente está bem à frente de 72,25. Então, aqui está fora, só nos resta aqui um número entre 8,5 e 9,5. Resposta correta, claro, letra D. Se você gostou desse vídeo, compartilhe o vídeo, não esqueça, dê um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.